Boa noite, graça e paz. À noite. Vinheta. Brincadeira. Mas não, hein? Que a gente produz o bagulho e dá trabalho. Essa noite a gente está aqui. Eu sou o pastor André, né? Primeiro, pastor da Lar, É isso aí. comunidade aqui na Zona Leste. E a gente está gravando esses podcasts aqui com o intuito de esclarecer algumas coisas, elucidar, aprofundar. E hoje a Exato. gente está com o Carlos, mais conhecido como Malibu. É isso aí. E ele vai se apresentar e falar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Carlos aí, né? Pra quem não conhece. Pra quem se assustou, né? Assistindo um podcast. Acho que nunca ouviu falar sobre Carlos. Só Malibu, né? Malibu é uma outra história. A gente deixa isso pra depois. Um outro podcast. Mas hoje eu sou membro da LAR. Membro mesmo. Tô atuante em algumas coisas aí que o pastor já me deu. Já me incumbiu de fazer, já me ordenou a fazer, mas por enquanto só membro participante da Lara ainda e deixa Deus agir aí que a gente vai conhecer aos poucos. Mais anos de evangelho, tá? Então tem aí acho que mais de 20 anos de caminhada no evangelho, então a gente tem um pouquinho de conhecimento. Que bom. Então vamos falar sobre o que, Malis? Eu acho que o ideal falar hoje seria sobre o tema da série que a gente está vivendo, né? A gente saiu de uma série super maravilhosa aí, na verdade bem dita, sobre redefinir. A gente redefiniu alguns conceitos, né? Que a gente tem na nossa mente. A gente acha que está certo, ou ouviu durante muito tempo aí pregações sobre isso e acha que aquilo é uma verdade absoluta. E aí você vai ler a Bíblia de novo e essa série, se você perdeu, vá lá no YouTube, assiste lá, porque são conceitos que te traz novamente a palavra de Deus, né? Você olha a palavra novamente depois que você assiste essa série e você fala, caramba, eu entendi tudo errado. E a gente está vivendo outra série agora, que é a série Secreto, né? Ela traz conceitos sobre estar na presença de Deus, sobre você traçar um processo de relacionamento secreto, íntimo com Deus. Eu acho que essa série é fundamental e a gente poderia... Destrinchar sobre ela, né? A gente Exatamente. começou falando sobre a presença, né? Isso. Dessa série. E eu acredito muito que, obviamente, existe um clamor geral da igreja que tem uma aliança na palavra sobre a presença de Deus, né? Sim. Mas tem um cara que eu admiro muito e eu até indico quem quiser assistir as coisas dele no YouTube, é o Ângelo Basso. Ele fala bastante sobre a presença. Legal. Tem um tal de Mike Duke também que prega bastante sobre a presença. Legal. E esses caras todos, eles já vivem isso há algum tempo, né? E eu tive contato com isso no começo na verdade, no começo do ano passado, com essa palavra que falava que Deus é transcendente e iminente. Que legal. E para mim foi tudo, porque de fato eu já tinha uma vida assim, mas eu não sabia explicar, né, o que era buscar a presença. E muitas vezes eu até me peguei falando, caramba, mas Deus não está em todo lugar? Então por que eu preciso entrar na presença dele? Mas não tá? Está em todo lugar, né? Mas aí a gente vai falar sobre a transcendência de Deus. Ele está em todo lugar dessa forma, né? Ele é onipresente, então ele obviamente está em todo lugar, só que há uma presença manifesta dele. E eu nem vou dar ênfase para a transcendência para a gente não perder o foco aqui. A iminência, ela é o motivo da reunião da igreja. Ela é o motivo da pregação. Ela é o motivo de um estilo de vida. É um estilo de vida de uma igreja que saudável é o estilo de vida da presença. Aquele que entende que Jesus, ele não está só no alto e sublime trono. Deus não está só no alto e sublime trono. Legal. Deus, ele está aqui, né? E na oração do Pai Nosso ele fala: venha o teu reino. Óbvio que ele está falando de maneira literal o reino milenar de Cristo, mas também a gente provar o reino dele aqui. E o segredo é esse, né? A gente não só transcender até o Deus Todo-Poderoso, mas a gente invocar ele, a gente trazer a presença dele aqui para a Terra. Né? Eu acho que em Gênesis, desde o começo de Gênesis, isso já se faz presente logo no primeiro capítulo, né? Porque ele fala assim que no princípio era a terra sem forma vazia, né? E havia Deus, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então acho que isso já é legal, porque o Espírito Santo de Deus ele já deixa muito claro que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, né? E já deixa muito bem separado daquilo que era talvez uma transcendência, né? Algo transcendente, algo que seria inimaginável pensar,
e algo eminente, algo presente, né? Eu acho que essa é a diferença entre um e o outro, certo? Certo. E lá em Gênesis também, em 3, a gente até comentou na hora da palavra lá, no momento em que Deus vem falar com Adão, né? E aí a palavra fala que ele estava andando no jardim. Ou seja, se ele é onipresente, andar é uma coisa desnecessária, né? Ele está em todos os lugares. Que ele pergunta onde Adão estava. Então, mas ele não sabe de tudo, né? Então são coisas que sempre vão ficar dentro da gente ecoando. Mas a resposta é que existia uma presença ali, que era uma presença iminente, uma presença real de Deus ali, que procurava Adão no Éden, né? Então, e a gente vê que então era a presença iminente, real de Deus ali com Adão, né? Sim. E isso na Bíblia inteira, no decorrer da Bíblia, a gente vai entender que diversas vezes a presença iminente de Deus Legal. visita as pessoas. Isaías mesmo, que a gente falou no culto hoje, Sim. foi visitado pela presença, né? Pela presença real de Deus. E isso é o motivo da nossa busca e o sentido da nossa vida, né? Talvez sim. Acho que o significado, na verdade, a identidade de um cristão e o real significado de talvez nós existirmos, ou o principal valor talvez de um cristão, acho que é melhor valor, seria entender isso, né? Entender a presença de Jesus e aquilo que o Pai Nosso mesmo fala, né? Trazer o reino de Jesus para nós, assim, e tudo mais. É muito louco porque muda o estilo de vida do cristão. Sim, Então, legal. muitas vezes a vida do cristão ela está baseada em segredos, que é o seguinte: eu faço coisas que ninguém sabe. Certo. Então aí a gente entra no âmbito da onipresença. Deus sabe com certeza. Uhum. Só que quando a gente vai para o lugar secreto, que é o lugar onde normalmente a gente peca, Sim. normalmente onde a gente é ansioso, normalmente onde a gente não acredita, porque Verdade. ninguém vai falar assim, não tenho fé. Uhum. A gente pode falar no secreto. Certo. Então, muitas dessas coisas estão relacionadas a ninguém ver, a ninguém ter contato com isso. Louco. Mas quando a gente entra nesse ambiente, começa a buscar e começa a pedir e começa a viver a presença, isso muda o nosso estilo de vida, de dentro para fora. Porque do secreto, a gente passa a entender que, por exemplo, a gente está aqui conversando e não só a presença, a onipresença de Deus aqui, Que legal. mas Deus está aqui com a Sim. gente. Então, Verdade. a gente elevar a moralidade, por quê? Porque ele está com a gente. É importante a gente elevar a nossa espiritualidade, por quê? Porque não é um conto de fadas. Sim. Não é uma onipresença. Ah, ele está aqui, mas ele está ali também. Não, ele Sim. está aqui, sentado no meio de nós aqui, entendeu? Então essa eu acho que é a importância da presença, de entender a presença. Porque ela é um estilo de vida diferente, né? Uhum. Salmo 139 eu acho que fala algo a respeito disso, né? Porque a gente nem pensa direito e ele já sabe todas as coisas, né? A palavra nem sobe na nossa boca, mas ele já conhece. Mas é engraçado porque ele espera de nós isso, né? Ele espera a atitude de nós chegarmos, entrar no secreto e falar com ele exatamente aquilo que está no nosso coração. Exatamente isso. Isso é muito doido, né? Porque assim, a gente poderia, dentro desse âmbito da onipresença, para você entender que é um estilo de vida. O cara que vive, onde Deus está em todo lugar. Não, tudo bem, para que você ora? Se ele já sabe a palavra que vai sair da tua boca. Né? Então não precisa orar. Então você percebe que isso ele vai ditando, ele vai moldando um estilo de vida, que é o estilo de vida da presença. Né? E na minha concepção, ele é até o tema central da Bíblia, é a presença. Porque começa com Deus criando o jardim, criando todas as coisas, colocando o homem no jardim para que ele pudesse repousar sobre o jardim e relacionar com o homem. O pecado afasta o homem de Deus, e aí começa um processo de restauração, aonde em Gênesis começa Deus junto com Adão no Éden se relacionando, e termina em Apocalipse com, tipo assim, tudo vai ficar bem. Eu vou deixar escrito aqui já, Sim. que tudo vai ficar da forma que começou. Então, no meio do caminho, a gente vê Deus cuidando de tudo, né? Dá para exemplificar aqui, por exemplo, o tabernáculo. Ele falando, o tabernáculo é o quê? É Deus entre os homens. Sim. Né? O templo. Depois a gente vê Jesus Sim. no meio da gente, ele andando no meio da gente, e ele deixando o Espírito em nós. Louco. Então, você vê que tudo isso é o desejo de Deus. E aí culmina em Apocalipse 21, que fala, ele vai vir, tabernacular entre os homens, a presença dele de novo,
vai estar completamente manifesta, real, porque esse era o desejo dele desde o começo. Mas aí vai ser um assunto muito delicado, porque ele vai reinar conosco, então. Ele vai reinar conosco. Ele vai estar no nosso meio. No caso, nós vamos reinar com ele, né? É ao contrário. Nós vamos reinar com ele e ele vai estar no meio de nós, né? Apocalipse Que legal. 21. Maravilhoso Lindo. isso. Muito A lindo. presença é o motivo da Bíblia, então ela é tema central. Então Sim. isso é muito louco porque a gente nunca atentou para isso, né? Certo, Eu fico verdade. vendo a galera discutindo, pode tatuagem, não pode tatuagem, mas está na Bíblia, lê Levítico lá, e aí não entende o tema central da palavra. Sim. E aí que existem as distorções, Sim. essas temáticas que são irrelevantes ou estranhas, né? Que tipo pega um versículo ali e aí fala, mas não Legal. entende o tema central que é a presença, né? Verdade, Que é a verdade. presença desde o começo. Eu acho que muita gente que está na igreja hoje, que nem eu, vou abrir aqui, eu tenho anos de igreja, anos de ministério, mas esses temas específicos, assim, ele abre a mente de uma forma que você fala assim, como eu nunca senti isso antes, ou como eu nunca percebi isso antes, né? A gente começou a ler aí a Bíblia, a gente está no desafio de ler a Bíblia em um ano, aí você vai ler Gênesis, você acha que você sabia Gênesis de cor, mas você olha coisas lá que você fala assim, como pode estar aqui, né? É algo absurdo e tá Parece lá. que foi reescrito, né? Parece que foi reescrito. É muito louco porque antes a palavra ela estava sozinha ali, né? E agora a presença, o Deus da palavra está junto com você lendo a Bíblia. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Caraca, é muito então legal. isso é muito bom, né, Maris? Porque a gente precisa dos dois viés, que é a gente se apaixonar pela Bíblia, pela palavra, Legal. a gente amar, Maravilha. né, que é a alma da igreja, é buscar o Deus da palavra. E os apóstolos também falavam algo a respeito, né? Que ele falava, na verdade foi Jesus que falou para eles, né? Onde tiver dois reunidos em meu nome, eu estarei. Eu acho que ele coloca uma condição aí, talvez algo parecido ou não seria uma condição, seria só Acho que não. uma questão de Uma eu vou estar com vocês de qualquer forma. Mas seria bom que vocês estivessem em comunhão para chamar ou sentir a minha presença, algo desse tipo. A comunhão ela é algo muito importante. Ela sempre foi colocada em ênfase em toda a palavra, em todo o Novo Testamento, Antigo Testamento. Tanto que eles eram uma comunidade. Se você for ver, a Bíblia começa com a promessa em uma família, né? Sim. Que era a família de Israel. Então a comunidade em si ela tem extrema importância. Mas a presença no secreto ela é um lance mais de intimidade, né? Intimidade a gente não faz na frente dos outros. Intimidade é a dois, né? 3 já não é mais intimidade. Então a intimidade ela é algo do secreto mesmo, mas também Jesus ele diz isso porque é a importância da comunidade e que ele se manifesta também dessa forma, né? Sim. Mas é muito louco que Jesus não pede muita coisa para os discípulos, né? Não. Mas uma das coisas que ele pede é o secreto, né? Maravilhoso isso, né? Muito louco. Legal. E o secreto também é uma forma, talvez, de confirmar algumas coisas. Porque, por exemplo, a gente sabe que existem muitas pessoas que falam assim, eu tive uma revelação de Deus, Deus me falou, Mas quando você tem um secreto com Deus, o Espírito é um só. Se Ele falou com você, de alguma forma Ele vai falar comigo, porque eu tenho secreto também. Alinhamento. Então o secreto ele serve para alinhamento. Alinhamento da minha vontade com a de Deus e alinhamento do meu papel no corpo. Que legal. Então o secreto ele é inclusive na minha concepção o motivo da comunhão. Porque o que acontece? A gente no secreto a gente busca o mesmo Deus. Certo. E quando a gente se reúne, o Deus que eu adoro no secreto e o Deus que você adora no secreto, eles se identificam. Que legal. Não que eles sejam diferentes. O Espírito testifica. Entendi. Então ele junta e é como se fosse um corpo mesmo, uma engrenagem se encontrando. É aí que você vê a união do corpo de Cristo. É aí que você vê a união do corpo de Cristo. Ela nasce no secreto. Entendi. Agora, todo desajuste, ele nasce também de uma falta de relacionamento no secreto. Certo. Então, normalmente é o ativismo. O ativismo, vou fazer para ser alguma coisa. E aí não busca no secreto, não busca uma direção de Deus, um alinhamento. Aí atropela as coisas, aí se atrapalha. Aí, e muitas vezes pode ser só o sentimento humano também, aquela euforia, aquele estado de com certeza quero fazer, Deus está falando comigo, mas às vezes é só uma euforia, humano, né? Sim. E o secreto vai confirmar. O secreto ele confirma e alinha.
Certo. Então é importantíssimo. O secreto é onde nasce a comunhão do corpo de Cristo, né? Entendi. Então a gente falar de secreto é algo deveria ser tão natural, Sim, mas é o maior desafio da igreja em São Paulo. sim. Porque nós somos um povo aflito, né? Uhum. Um povo ansioso, um povo inquieto. Uhum. Quem prega em São Paulo sabe que vai pregar e a pessoa vai olhar ali o culto olhando o relógio. Aí Sim. fala, não, mas isso daí é o problema do povo. Não, é cultural. A pessoa, ela termina o culto, ela sai correndo do culto Sim. e ela vai para casa dela porque ela tem marmita para fazer. Amanhã ela vai pegar. Amanhã você sabe, Vou trabalhar vai amanhã. trabalhar amanhã. Então você vai fazer a marmita, vai ver a Certo. roupa, vai ajeitar tudo e amanhã você vai trabalhar. Certo. Então, essa cultura, Uhum. ela tira, por exemplo, o envolvimento com a comunidade, Sim. de saber o problema do irmão para poder ajudar. Na verdade, é tudo muito automático. Para orar por ele e tudo mais, né? Exatamente. Sim. Tem irmão que vem um ano na igreja, não sabe nem o nome do irmão que está do lado. Por quê? Porque entrou nessa daí. Do Em São ativismo. Paulo isso é muito comum. Sim. Fora dizem que é um pouco diferente. Eu nunca tive experiência de assumir uma igreja fora, mas em São Paulo é muito comum. Todas as que eu assumi é É. muito assim. Condução, perigo de Mas sair está lá na tarde. Bíblia algo desse tipo, né? Porque fala, eu acho interessante quando Jesus fala assim, e eu já meditei muito nesse livro, que fala que no final dos tempos muitos vão ser apostatados da fé, né? Mas no sentido disso, eu acho que de correria, porque fé é você acreditar e você confiar e descansar ao mesmo tempo, né? Porque eu acredito, porque eu tenho fé, eu descanso. Só que a gente é um povo tão ansioso, principalmente no estado de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, que é tudo para ontem. Né? Se o cara do iFood atrasou 1 minuto, você quer o seu dinheiro de volta, entendeu? Algo desse tipo. E é difícil você ter fé. Porque fé é você ter a certeza, você guardar a certeza em Deus ou em algo, vamos dizer assim, né? E descansar. E aí talvez no secreto que vem essa revelação de fé. Porque no secreto Deus ele vai revelar algo para você, né? Algo para a igreja, para a comunidade, ou algo muito pessoal para o seu coração. Só que você guardar isso, guardar essa fé, que talvez seja o principal desafio de um cristão hoje. É isso, perfeito. E paulista gosta de orar andando, né? A gente gosta de Deus orar. está lá, ué. Deus está em tudo, né? Então a gente gosta de orar andando, a gente gosta de orar. Eu oro todo momento da minha vida e tal. Certo? Paulista tem muito essa Sim, desculpa, né? Mas não para orar, para ler a Bíblia, não sim, para isso. verdade. Então, essa cultura, na verdade, o secreto é uma contracultura. Sim, Ele vai verdade. contra qualquer tipo de comportamento que não é do reino, que é implementado na cabeça do paulista. Sim, Então, tipo, paulista acelerado tal. Não, a gente não é. A gente vai pro secreto. certo. E no secreto a gente ora lá 50, 1 hora, 2 Sim. horas, o tempo que for necessário e tá tudo certo. E você já passou por alguma experiência assim, do tipo, por exemplo, você está pensando alguma coisa, você orou com Deus lá no seu secreto, no seu quarto, e aí você liga a TV e estão falando sobre aquilo. Você vai na ministração de domingo, o pastor prega exatamente o que você estava no secreto. Direto. A gente tá tendo essa experiência agora, por exemplo, nas séries e tal, e Uhum, eu tenho alguns referenciais. legal. E eu sempre assisto na segunda-feira, né? A Sim, pregação deles. E, boa. tipo, 100%. 100%. É como se fosse. 100%. Você sente que é o mesmo espírito, né? É um É como se. movimento, Um é um movimento. movimento. Um É um movimento. movimento que está acontecendo do secreto pro púlpito, Legal. do púlpito para as pessoas, das pessoas para o secreto e do secreto para o trabalho, para o mundo. Um trabalhar de Deus que ele está fazendo Legal. para culminar, eu acredito, em Uhum. um estilo de vida diferente, principalmente aqui em São Paulo, né? Sim. Então, assim, muita gente me aconselhou primeiro, Alice, a não abrir igreja em São Paulo por causa desse comportamento. Né? Certo. Vai para Santo André, que é pertinho, vai Sim. para, sei lá, São Bernardo, No interior. porque de verdade a gente estava disposto a começar do zero, né? Interior, Uhum. São Paulo é muito complicado no aspecto de comunidade. Sim. E a gente gerar isso daqui, a gente está aqui na igreja, agora é 10 e pouco da noite, 9 e Certo. pouco, né? 9 e 9 e pouco. pouco, quase 10 horas. E a gente está na igreja batendo papo, a gente estava lá embaixo jogando sinuca, que Sim. na igreja tem, ping-pong, né? E a gente gerar esse sentimento de, cara, eu quero estar aqui com meu irmão um pouco, Sim. eu quero viver comunidade, eu quero dispor a minha vida a viver comunidade, mesmo que Verdade. amanhã eu acorde e seja um pouquinho mais cansado, não é todo dia que eu vou fazer, mas o período que eu tiver eu vou Mas eu acho que você aproveitar. acorda renovado, né? Acorda, mas é que até a pessoa acreditar nisso é difícil, né?
Eu não vou mentir, o corpo às vezes pede um descanso. E ele vai falar quando é o tempo de você descansar. Eu acho isso fundamental e Jesus fazia isso. Jesus tirava um tempo para ele descansar. Então há um tempo para você descansar. Mas há um tempo que você é renovado nisso, né? Mesmo que você esteja ali fazendo, quando você está debaixo de um propósito de verdade, né? Quando não é o ativismo pessoal, mas um ativismo, mas algo que Deus te falou, te marcou, te mostrou. E aí eu acho que Deus ele cuida disso, ele traz um renovo pessoal para você e você sente prazer. Tanto, eu acho que talvez num nível que o cansaço vai embora. É exatamente esse o desafio. Quando a gente está aqui, por exemplo, eu falei hoje na oração, aqui não tem que ser um lugar onde a gente vem, tô cansado, tal, Certo? ainda vou para a igreja, depois vou para casa. Sim, Aqui tem que ser um lugar, tipo, como se fosse o salário no fim do mês. sim. Trabalhei o dia inteiro, tô cansado, mas aqui é o Mas tô aqui. lugar do meu Você falou de um descanso. testemunho hoje. Sim. A gente estava aqui na igreja, conversando, e entrou um rapaz aqui, e ele ficou impactado com a presença de Deus. Impactado de não conseguir explicar. Foi muito engraçado até. Sim. Ele ficou paralisado aqui na minha frente, Louco, que falando: legal. Nossa, eu não sentia isso faz tempo. Uhum, Eu tô 9 anos afastado e eu senti isso no dia que eu, que legal. que eu senti Jesus pela primeira vez, entreguei minha vida para Jesus. Daí ele ficou parado aqui na nossa frente, a Louco. gente olhando para ele, sem entender muito, né? E a gente aqui também no ambiente onde a gente estava Sim. falando de Jesus, mas perceptível, né? A presença Uhum. objetiva, Que né? da hora. De Deus que até quem não acredita Vai sentir. testifica, sabe? Sim. Né? Nem o Isso. louco vai errar o caminho, Nem o né? louco erra. Na hora que ele, é Deus isso daqui, não pode ser. Não tem Só como. pode ser Deus. E quando ele É, vem, a gente sabe, né? sim. O nosso corpo percebe, né? Eu gosto de uma palavra muito que fala que Jesus ele é irresistível, né? Quando ele tá presente, não adianta. Você pode tentar. E é engraçado porque Deus é um pai presente, né? E é isso que eu acho que talvez um cristão hoje, nos dias de hoje, não entenda isso, né? Porque se ele é presente, ele está ali no seu meio. Ele se faz presente de tal forma que é incontrolável, né? Você não sente suas pernas, você não sente o desejo de pedir algo, talvez, mas os próprios anjos, né? Diante dele, a única coisa que falam é santo, ou aleluia, algo desse tipo. É uma adoração, na verdade, constante, né? Sim, é um impacto. E assim, a gente tem pensado muito sobre avivamento, né? Que legal. Conversado muito sobre avivamento pessoal, né? Uhum. Eu sou um pouco, não é pessimista, né? Mas quando você estuda avivamento, você entende que, por exemplo, o último avivamento vai acontecer antes da vinda de Cristo, né? Certo. Então, um avivamento global, onde o mundo vai ser impactado pela palavra e pela presença. Uhum. Então, mas isso começa em comunidades assim. Sim. Então a gente sentir que a gente está participando de um movimento Que que legal. vai tomar um mundo depois e que Sim. precede a vinda do nosso Senhor, Uhum. para nós é o maior privilégio que uma igreja pode ter, né? Que legal. Então assim, a gente falando de São Paulo ainda, né? O que atrai São Paulo hoje? Aquela praticidade da palavra, né? Os caras não Sim. aguentam um sermão de 2 horas. Pesado pra galera. A gente vê a galera gosta, por exemplo, de pregações que vão falar de dinheiro, prosperidade. É E o que a aí, gente quer, né? que é o que o cara trabalha o dia inteiro pra isso, ele vai na igreja, ele Tá vai ouvir, você vai cara as coisas em São conseguir, Paulo. Já viu a inflação? Tá lá você no vai teto, conseguir pô. e tal. E aí, esse tipo de temática atrai multidões em São Paulo, Sim, né? com Não à certeza. toa, tipo, o neopentecostal tem uma força enorme aqui. Sim. For andar aqui na avenida, só a igreja neopentecostal. Que louco. Por quê? Porque é uma temática que atrai muito aqui em São Paulo. Uhum. Né? Agora, se eu for pegar pessoas que vivem a contracultura do reino, esse tipo de palavra não tem relevância nenhuma, não tem atração nenhuma. E Sim. o que tem acontecido é interessante, porque dentro desse contexto de Louco. ativismo, de palavra voltado para o materialismo, para prosperidade, só para coisas aqui, Uhum. Deus tem despertado algumas pessoas. Que legal. Não sei se por causa da internet, mas algumas espontaneamente. É Sim. um movimento do Espírito. Sim. Em todas as igrejas tem acontecido. Não só aqui, mas fora também, Todas né? as igrejas, fora do país, em tudo Sim. quanto é lugar. É um movimento que tem acontecido em que as pessoas querem buscar o reino pelo reino. Não o Louco. reino pelas coisas, entendeu? Sim. Então busca o reino porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Uau, vou buscar o reino pelas coisas. Sim. Não, agora é o reino pelo reino. E as coisas, se vier, veio. Amém. Estamos felizes na presença, que a presença é o suficiente. Sim. Então, esse movimento ele tem tomado força em São Paulo agora. Legal.
E que não era uma coisa muito atrativa antes. Não mesmo. É muito difícil de trabalhar assim. Sim, com certeza. Poucas pessoas estão dispostas, né? Uhum. Até administrativamente falando, tipo, um prédio em São Paulo é caro. A gente Muito. faz um prédio e a gente não vai falar sobre essas coisas. Verdade. Né? A gente faz uma igreja, a gente não vai falar sobre esse tipo de assunto. Sim. A gente não vai tocar no lance da galera, se ela entregar, ela vai ser abençoada e Sim. tal. Não, ela é abençoada porque ela tem a presença. Acabou. E se a Só. presença não quiser que a gente fique aqui, Sim. não vai ter um movimento da entrega da galera e a gente vai para um lugar menor, não tem problema Sim. nenhum. A gente nunca vai escravizar por causa da estrutura. Mas enquanto a presença estiver guiando a gente para coisas maiores, Sim. para coisas que a gente sabe que estão fluindo Uhum. por causa da presença, aí a igreja vai caminhando nesse Sim. passo. Mas em São Paulo, eu vi pouquíssimas igrejas com essa cultura. Certo. Tem comunidades muito pequenas. Sim. E, de verdade, a maior que eu conheço é a nossa, assim, nesse sentido. Talvez sim. De topar isso e de encarar isso de frente, entendeu? Esse desafio. Confiando na presença. Porque se a presença convence. E tá lá no Pai Nosso, né? É o pão de cada dia. Exatamente. Não é o E ele pão de manda, amanhã. viu? E ele manda. Manda o povo do Egito no deserto. No deserto. Mandou pra nós também aqui. São Paulo sempre manda. Sempre manda. Eu acho engraçado porque Deus nos conduz a isso, né? Porque a Covid a gente tá aí, a gente perdeu muito ente querido, a gente perdeu pessoas que a gente ama demais. Foi muito difícil para muita gente. Perdeu emprego, perdeu muitas coisas, né? Mas a gente, antes disso, a gente ia na igreja e era algo muito sentimental, né? Eu choro, eu levanto a mão, eu falo que eu estou sentindo Deus, mas era uma euforia, talvez, né? Porque acabou o culto, eu ia para casa e tá tudo certo. Eu ia pagar minhas contas, eu ia trabalhar no dia seguinte e ia virando esse ciclo, né? E a A minha, pandemia veio e a jogou minha tudo pergunta para sempre foi baixo. essa. Quando a gente nasceu como igreja, aconteceu o seguinte no primeiro dia da igreja. Foi de um sábado para um domingo. E aconteceu um evento em São Paulo que foi milhões de pessoas para a rua. Certo. E no outro dia, no domingo, morreu 6 pessoas na Paulista de frio. Nossa. Misericórdia. E aí eu pensei assim, cara, tem alguma coisa de errado. Certeza. Porque a gente vai, levanta a mão, a gente chora, a gente dobra o joelho e ora pelo país. Uhum. Cara, mas não muda. A gente está num antro de corrupção no nosso país politicamente, Sim. a moral, cara, o Ética e senso moral, moral. ético, na igreja, fora da igreja, Sim. tá perdido, cara. Sim. Ao passo que a gente é um dos maiores países cristãos do mundo. Então alguma coisa está de errado. Com Na certeza. mensagem, principalmente na minha concepção, porque a mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação. É alguém salvo, é Uhum. alguém que se importa, por exemplo, se alguém está com frio ou não. Não Legal. só com dinheiro no seu próprio bolso, Sim. não só com o cargo que vai ter na empresa. Seria o Deus do vosso ventre. Deus do vosso ventre. Então, assim, a gente vê uma galera eufórica orando ao Deus do próprio ventre. Certo. Então, assim, Verdade. isso é muito sério, né? Sim. Eu falo isso com dor no coração, porque eu fiz parte de um movimento muito puro no começo, né? Sim. E depois a gente vê que mudou muita coisa, que o estímulo para isso é muito forte. Sim. O carro, a casa, o orar para teu casamento ficar melhor, uma casa na praia, o jet ski, e aí vai indo cada vez mais As pessoas futilidade. mudam também demais, né? Sim, e mudou. Mudou. Então a gente vê um movimento muito, muito rico em coaching, desenvolvimento pessoal e muito pobre em palavra. Evangelho, amar o próximo, presença. E aí qual que é a resposta para isso? É a presença. É um evangelho sem a presença. Sim. Ou nem um evangelho, né? É uma pregação de moralidade, porque você tem que andar em santidade, se esforçar, Verdade. tal. Uma pregação de moralidade, coaching misturado para te desenvolver, para você prosperar mais, trazer mais recurso. E não tem evangelho e não tem presença. E aí é um país fadado à religião de novo, que é um falso cristianismo. E a gente é adepto disso, né? A gente que eu falo é o país como um todo, a grande maioria. A força da representatividade está nesses. Verdade. Talvez eu acho que pela necessidade que nós vivemos, né? A gente é um povo que a gente se apega muito às coisas materiais. A gente foi construído dessa forma. Você completar 18 anos, tem que comprar um carro, tem que tirar a carta.
Você completar 20 anos, 30 anos, já tem que estar financiada em uma casa para você pagar a tua vida inteira. Seus netos vão pagar a sua casa, entendeu? E eu acho que talvez as pessoas ficaram tanto nesse ativismo e trouxeram talvez isso uma parte para a igreja, né? Talvez para dentro da igreja. Casou, tem que ter filho. Eu tô 11 anos Sempre casado. uma cobrança social. Acho que isso também, mas a igreja também, ela É que ela tem aproveitou um disso. papel, ela poderia ter corrigido, né? Exatamente, ela aproveitou disso, ela ditou isso no começo. Porque é importante a gente entender que a igreja ela tem uma influência muito forte sobre as pessoas. Com Né? certeza. Sobre a sociedade ali do Sim. bairro, né? Então, assim, quando a gente vê muita corrupção, principalmente no nosso meio, a gente já toma um susto, porque Sim. você percebe que é alguma coisa cultural ali. Você falou uma coisa domingo. Vou meditar isso aqui. Você falou uma coisa domingo que eu achei super legal, assim, e eu até comentei com outras pessoas depois. Ninguém quer contratar um cristão. E se você for na porta hoje de alguém e falar assim, vamos lá para a igreja, vamos conhecer Jesus, eu não, para ser igual a você. Tipo, mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo ou o melhor cristão do mundo, mas a pessoa tem um péssimo referencial de quem é Jesus, né? Ou de quem você é como É o cristão. lance que a gente falou de santificar o nome de Deus, né? Santificar o nome de Deus. Olham pra gente e falam, cara, não adianta servir a Deus, cara. Verdade. É mentira, é invenção da cabeça, Sim. é roubo, é corrupção. Verdade. Então, pra que eu vou servir a Deus? Você igual você? É melhor eu ser sincero, né? Sim. Porque aí você vai, ora, levanta a mão e tal, e depois tá lá na, sei lá, na pornografia. Né? Eu prefiro falar pra você, tô na pornografia mesmo e acabou, e não preciso vir aí. Sim. Né, ser hipócrita. Então é melhor a sujeira pura do que a sujeira com hipocrisia. Tá no inferno, abraço capeta já, Tá no né? inferno, abraço capeta. Essa que é a ideia dessa galera. Sim. Mas são péssimos referenciais. Péssimos referenciais. Você vai. Aonde você anda tem um referencial ruim Sim. de cristão. Que não entende um mínimo de palavra, de nada, que nem deveria ser considerado. Mas, sei lá, né? Ele fala que é. Eu acho que essa seria a dica eu para sou quem se crente, não sei o converteu quê. agora, procurar a primeira presença de Deus, sentir Ele presencialmente. A igreja é um lugar de muitos pecadores. Sim, Mas a gente ama a presença. é E a verdade. gente quer ser constrangido por essa presença a ponto de pecar menos, de errar menos, de falhar, de vencer isso. Sim. A gente não ama o pecado, a gente ama Jesus, a gente ama a presença. Verdade. Então a diferença entre o mundo, se é que a gente pode dizer isso, e a igreja é que a gente é pecador, confessa e está tentando melhorar. O mundo abraçou o capeta, igual você falou, né, mano? Abraçou o inimigo e está indo de braçada. Eita, acho que talvez seria até um tema para um outro podcast falar exatamente sobre isso, né? Talvez sobre obras, porque é engraçado que a gente busca ser santo, né? Vamos pedir perdão para Deus e tudo mais, mas Fazemos só sobre santidade só. porque é ruim isso, né? Você pede perdão, você acha que você pode comprar sua santidade, mas já está pago, está no sangue de Jesus. E ele fala, aquele que fala que não é pecador já se faz pecador, né? Tá mentindo. Já está mentindo. E a gente leu aqui na palavra da santificação que a gente é salvo pela graça por meio da fé para as boas obras. Então ela vem, as boas obras é o final, é a cereja do bolo. Né? Mas primeiro a gente é salvo Sim. pela graça, por meio da fé para as boas obras. A gente Legal. tenta inverter, né? A Sim. gente tenta fazer boas obras para receber fé e ser salvo. Né? Então é o processo contrário. Esses daí vão se frustrar como eu me frustrei, né? Verdade, verdade. E o Pai Nosso, eu acho que o Pai Nosso é uma instrução pra gente, né? Porque primeiro ele fala, Pai Nosso está no céu, ou seja, vamos adorar a Deus, pegar o nosso Pai que está lá. E venha a nós o vosso reino. Ou seja, a gente chama a primeira presença de Deus. Porque se Ele está presente, depois eu perdoo o meu irmão, depois eu sou perdoado, depois eu sou santificado, depois eu como o pão de cada Doido dia. isso. Mas porque Ele está presente primeiro. Muito louco, né? E se você for olhar, não tem nada a ver de esforço, tá? O Pai Nosso é oração modelo pra gente entender, né? Muito legal. A palavra. O esforço eu acho que está nisso. Ter a intimidade secreta. O sacerdote que mantém a lâmpada acesa, né? Lá em Levítico fala isso. Então a gente tem por missão certo. manter a lâmpada acesa, né? Legal. Que é esse amor por Jesus, esse desejo de
de fazer o bem pro próximo, Uhum. de viver o reino de Deus, de clamar Maranata para ele vir, de ler a palavra com amor, com paixão e tentar explicar pro irmão. Eu acho que é isso que a presença traz pra gente. Legal. E quem está em casa que não quer, já abriu mão da igreja, já abriu mão desse conceito. Tipo, eu já fui lá, eu já vi isso, não quero isso para minha vida. Eu não vou fazer um convite para eles, eu vou falar para eles irem pro secreto. Porque o secreto é na casa deles. Sim. Vai lá no secreto e ora. O Deus que falou para eu abrir uma igreja e trabalhar com uma comunidade não é um Deus de confusão. Certo. Né? O homem foi feito para andar em comunidade. Uhum. Tem muita coisa ruim aí, né? Sim. Mas normalmente quem julga tanto assim, aponta tanto, precisa olhar para a trave que está no próprio olho. Entendi. Porque eu vejo gente falando essa geração de cristão é a pior de todas. E essa pessoa faz parte dessa geração de cristãos. Nós fazemos. Nós fazemos parte dessa geração de cristãos. Então ela está se auto-xingando, se colocando Sim. nesse meio. É um movimento muito forte dos desigrejados, né? Sim, com certeza. Da galera que Tá machucada com tá alguma machucada. coisa. A igreja não é ela. A igreja somos nós. Verdade. Então a igreja é a comunidade de Jesus, é o corpo de Jesus. Sim. Ninguém é corpo sozinho. A gente participar de uma reunião de Sim. irmãos, perdão, de uma comunidade é essencial. E Gálatas diz que para a gente não deixar de congregar. Legal. Tem um texto em Gálatas lá, eu vou pegar depois, vai estar na descrição do. A gente coloca na descrição. na descrição, que fala para a gente não deixar de congregar, Uhum. porque é importante congregar. Onde estiverem dois reunidos, ele está ali presente. Tchau, Rafa. Ó, Rafa. Vai ficar gravado, hein, Rafa? Tá indo embora. Tá ali presente. Então, a gente percebe que importância para Jesus na comunidade. Sim. E o que os discípulos fizeram depois da ascensão de Jesus e a vinda do Espírito foi justamente isso. Eles foram buscar comunidades para levar o evangelho. Né? Não adianta o cara também falar assim, estou chateado, vou ir na igreja que me machucou e que só fala de, sei lá, de dinheiro. Sim. Procura uma igreja séria, mais tradicional talvez. Né, começa a buscar credibilidade, porque no mundo, em tudo, tem coisas ruins e boas. Sim. Né, já pensou se você fala assim, esse mercado é ruim, nunca mais vou em mercado nenhum. Né, eu vou ficar só em casa e vou produzir em casa. Sim. Né, sei lá, namorado é ruim, isso daí nunca vai acontecer. Namorado é ruim, namorar é ruim, então nunca mais quero namorado nenhum. Né? Não vai acontecer, né? Mas na cabeça da pessoa, a igreja jamais. Né? Sim. E Jesus é irresistível. Só que da maneira certa. Apresentado da maneira certa. Então vai para o secreto lá. Se acredita em Deus, dobra os joelhos lá. A presença de Deus vai tomar ali e vai explicar para essa pessoa. Eu acredito muito nisso. Sim. Porque não é por força nem por violência. Né? Ela não vai encontrar a igreja perfeita, ela não vai encontrar uma comunidade que vai agradar ela 100%, mas ela vai se encontrar em Deus. Que legal. E vai encontrar lugar para frequentar, criar muito os filhos, que é muito bom. A gente estava conversando aqui no comecinho e eu acho, só queria deixar registrado, mas hoje, exatamente agora, acho que eu tenho uma outra visão ainda maior. A gente estava falando, para quem gosta aí do Velho Testamento, né? Elias, a gente estava falando sobre Elias, né? E Elias estava lá na caverna e ele ouviu muito barulho, né? Trovões, né? As rochas pendendo lá dentro da caverna e Deus não estava lá. E existem muitas igrejas barulhentas, né? Existem muitas vozes contrárias também. A emoção, né? A emoção. Às vezes você acha que é aquele turbilhão, mas ele não está lá, né? Uhum. E às vezes tem alguém quietinho lá na presença. Né? Exatamente. Foi o Cicio, né? Quando veio o Cicio, que ele estava no secreto de verdade, eu acho. Acho que ele abriu o coração para receber o secreto de Deus de verdade. Aí ele percebeu que Deus estava ali. Mas foi por causa do secreto. Foi porque parou o barulho, né? Sim, exatamente isso. Todo esse barulho são os ruídos, né? Os ruídos. E quando você entra no secreto, é a primeira coisa que você vai enfrentar. Sim. São os ruídos. Verdade. A tua mente parar, você acalmar o teu coração. Óbvio, aí foram manifestações externas, né? Sim. Distrações externas. Mas às vezes você tem filho, a criança estava chorando, pedindo alguma coisa. Pedindo alguma coisa, ou você está... Máquina lavando. Sei lá,
caindo, alguma coisa, caindo no mundo lá fora, estoura o fio, sei lá. Alguma coisa de fora que atrapalha, né? Sim. Mas normalmente também a nossa mente ela tem muito ruído. Né? Então você imagina a mente de Elias ali. O Cicil silenciou não só fora dele, mas dentro dele. Para ele ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Então é até o lance que a gente ministrou domingo sobre identidade no secreto, né? Que quando você vai buscar Deus no secreto, ele revela a sua identidade. E o que ele falou para Elias ali foi: Elias, primeiro, não teve, não é, você não está sozinho. Certo. 7.000 não se dobraram. Você vai ungir ainda um cara rei. Você ainda vai ungir Eliseu profeta. Então eu tenho muita coisa ainda para fazer na tua vida. Sim. Não esquece quem você é, né? Então o secreto ele tem esse poder de alinhamento com o plano de Deus que é fenomenal. E foi com certeza o secreto. O Cicil é o secreto, né? Que legal. Que te faz filho, né? Te reconecta novamente com a sua paternidade, né? Exatamente. E a paternidade é o algo mais desafiador para a gente conseguir enxergar. A gente podia fazer um podcast só sobre paternidade. A gente pode fazer o próximo, santidade e paternidade. Já tem 2 temas aqui. E a gente pode também colocar no Instagram um quiz, né? Para ver quais temas que a galera... Vamos põe esses 2 lá e mais um. Uhum. E é isso. É isso. A gente vai dar as considerações finais aqui. Começa você. As considerações finais é isso. Acho que vem fazer parte do secreto, na verdade, né? Vem fazer parte de... Se você não puder vir aqui ou nos assistir, vá lá no YouTube, conheça. Eu acho que muita gente julga, né? Mas pouca gente conhece o secreto de verdade. Então, eu acho que o meu principal convite aí, tá falando... Acho que o meu principal convite é para que a pessoa conheça o secreto primeiro, né? Venha, conheça o secreto e aí depois você tira as suas conclusões. Amém. E as minhas considerações finais é, primeiro, obrigado por ouvir o podcast até o final. Se você ouviu, né? Vai ouvir. Mas se você passou também o mês, só ouviu o começo e o final, você vai ouvir essa parte. Tá bom. E tá tudo bem. Eu quero agradecer a toda a produção aqui. A Brás Digital, digital. Brás ao Cubo Digital. Isso aí, estamos na campanha aí. Quero agradecer o empenho de vocês e quero mandar um beijo pra minha mulher. Eu vou deixar gravado isso aqui. Te amo, Aline. Você é o amor da minha vida. Maravilha. Vamos ter próximos, a gente está trabalhando para ter sempre um toda semana. Amém. Tamo junto. Amém. Beijão. Chama a vinheta.